tu chegou em Porto Alegre em 78, né, Melo? 78. Como é que era Porto Alegre em 1978, cara? Que cidade era essa que te recebeu, vindo de Goiás? Como é que era? Pois olha, Porto Alegre, eu morava no centro, ali morei na Fernando Machado, onde, né, me aquerencei. Tinha um centro efervescente, mas um centro cheio de problemas já, não? Já em 78. Cheio de problemas. Mas questão de segurança era bem melhor no centro, né? Eu, por exemplo, estudava no Marechal Floriano, que é na Comendador Coruja, aqui perto da antiga Brahma, né? Shopping Total. Eu ia todo dia caminhando ali pela Cristóvão Colombo, pegava a Vasco Cassal, depois pegava a Independência, no nosso cachorro-quente lá do Rosário, descia lá na Santa Casa e chegava em casa tranquilo, lá pelas 11 da noite, nunca tive problema. Hoje é uma missão bem difícil de fazer isso, né? Ousado. Mas a cidade vive em transformações, então a cidade mudou muito de lá para cá, todo esse tempo, né? Muitos bairros que não existiam na época, hoje existem. Cidades que, por exemplo, tu pegar uma Restinga em 78, sei lá, tinha 10 mil moradores, hoje a Restinga tem mais de 100 mil moradores. Aí tu sai da Restinga, vem no Iguatemi em 78 não existia, todo aquele entorno ali do parque, ali, que nada existia, então são cidade nova, né? Então aí podia citar 200 exemplos de coisas que não existiam em 78, entendeu? Então a cidade transformou muito urbanisticamente, né? E também uma coisa que aconteceu até um pouco antes, né, na década de 70, mas continuou muito ali depois, assim, o planejamento urbano errou a mão no Brasil de expandir muito as cidades para as periferias sem serviços públicos, né? Porque o normal numa cidade é você construir infraestrutura para as pessoas depois chegarem, né? No Brasil, na América Latina, não foi assim, né? As pessoas foram expulsas do campo, por várias razões vieram buscar oportunidade, e foram chegando e foram fazendo bairros e bairros e bairros. Bom, e aí o poder público sai correndo atrás. Como é que eu boto água? Como é que eu boto luz? Como é que tenho minimamente linha de ônibus? Como é que eu tenho um posto de saúde? Como é que eu tenho assistência social? Então, isso é um drama. Então, a cidade tem 500 quilômetros quadrados. Se tu pegar lá a divisa de Viamão, que é da Ponte do Varejão, que atravessa para o lado de Itapuã, que é Viamão, Lami, depois vem Itapuã, Cantagalo, enfim, chegar aqui no Porto dá 50 quilômetros frouxo, 50 quilômetros. Eu estou falando daqui a Santo Antônio. Tipo isso, exatamente. Passando Novo Hamburgo pela 116. Aí você pega o seguinte, se tu pega a quantidade de ruas que tem em Porto Alegre, avenidas, becos, tudo, dá 2.800 quilômetros de rua. Então tu imagina rede de água de um lado e de outro, você imagina energia de um lado e de outro, você imagina infraestrutura. Então, quer dizer, 2.800 quilômetros, podemos dizer que é daqui a Tocantins. Daqui a Tocantins, né? Daqui a Palmas, capital do Tocantins. Quer dizer, então veja, para tu manter uma cidade do ponto de vista da limpeza, do ponto de vista da infraestrutura, não é uma coisa qualquer. Então, esse é o desafio de governar a cidade. E aí tu também tem algumas amarras do poder público. A cidade até tem uma boa arrecadação, mas nos 10 bilhões e meio que a cidade arrecada, que são os tributos todos, que envolvem tributos municipais, repasses federais, estaduais, por exemplo, parte do IPVA, ICMS, tudo tem uma competência, né, divisional entre município, estado, União. A questão do SUS dá 10 bilhões e meio. Mas quando tu vai para a vida real, tu tem hoje 17.500 funcionários aposentados. E você tem 13 mil e pouco da ativa. Então, tu soma 17 e pouco, dá 30 e poucos mil. Então, dos 10 bilhões e meio que é o orçamento da prefeitura, que é como orçamento da tua microempresa ou da tua casa, então 50% já foi para lá. Bom, aí tu tem aquilo que o Brasil adotou, que muitos países não adotam, que é o chamado verba pública vinculada. Eu só posso gastar naquele vínculo. Então, eu tenho gasto com a saúde, que é saúde. Eu tenho gasto com a educação, que é educação. Eu tenho gasto com a assistência social. Eu tenho gasto com o caminhão do lixo, que é um dos maiores contratos que tem na cidade. São 70 contratos para limpar a cidade, né? Então, ali, a taxa do lixo que está vinculada ao IPTU, ela tem um destino. Então, o prefeito, quando ele vai decidir no telão lá, a sua margem de manobra, do ponto de vista de você orçamentariamente, você
Não é uma coisa assim. E acontece coisas no meio do caminho. Vem uma chuvarada. Aí tu tem que ter uma reserva. Vem a chuvarada, e tu tem que botar mais caminhão na rua. Roubam os cabos. Roubam os cabos. Acontece muito. E aí vai indo. Então são coisas que acontecem todos os dias. Só passa uma coisa pela minha cabeça, assim, porque tu tá falando aí, tem que lidar com uma cidade que tem 50 quilômetros de ponta a ponta, 2.000 e tantos quilômetros de rua, o IPTU, o painel de prioridades de gasto. O prefeito transa. Sim. Encontra tempo pra isso? Sim. Porque é uma rotina estafante, né, cara? De todos os dias, né? Acorda cedo e dorme tarde. Mas, Rodrigo, eu te respondo aqui, né, nesse diálogo, falando o seguinte, eu acho que eu defino para mim o seguinte: quem corre com gosto nunca cansa. Eu tenho certeza que o que tu faz aqui, tu faz com gosto, né? Se tu passar a noite inteira, o dia inteiro nesse microfone, tu vai ficar legal. É verdade. Sim, Pode legal. até reclamar um pouquinho, mas reclama, tipo assim, Mas é melhor. reclama gostando. Então assim, ó, eu quis ser prefeito.